Olá, estamos aqui novamente. Agora vamos tratar do ramo do direito conhecido como direito do consumidor. Na obra, a gente faz um apanhado bem conciso do direito do consumidor, falando dos produtos e serviços, né, que são objeto do código, fornecedor e consumidor, o conceito de ambos, os prazos decadenciais para reclamar, prazos de garantia, e também a gente fala um pouco sobre o contrato de adesão. Inicialmente, o que é relevante vocês saberem sobre direito do consumidor? Conceito bem conciso de consumidor e de fornecedor. De acordo com o CDC, quem pode ser compreendido como consumidor? Consumidor sempre será aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, nessa ideia já está contido um tema básico aí para se compreender, um fator básico para se compreender o que seja o consumidor. A aquisição deve ser como destinatário final. Se a aquisição não for como destinatário final, se aquele que adquire é um intermediário que vai repassar para uma terceira pessoa, a gente não tem uma relação de consumo. Então, o que caracteriza a relação de consumo é o consumidor adquirir o produto como destinatário final. E o que caracteriza o fornecimento, o fornecedor? O fornecedor será aquele que entrega o produto, fabrica, produz e passa esse produto para o consumidor. É claro, isso tem que ser de forma habitual. Você não pode ser considerado fornecedor se você fabrica um único produto, ou se você faz circular um produto uma única vez. Mas você é fornecedor se você faz isso com habitualidade, com regularidade. Um exemplo aí que a gente poderia dizer: uma locadora de automóveis, ela é fornecedora de automóveis para locação. Então, numa relação de consumo, ela fornece aquele serviço automóveis para locação. Mas quando ela tem a frota de carros já antiga e precisa trocar, vender, ela não está vendendo aquilo de maneira habitual. Aquilo não é a habitualidade da prestação de serviço da locadora de veículos. Então, a venda de automóveis pela locadora é, na verdade, uma atividade secundária, acessória, que não diz respeito à atividade primordial da locadora, que é alugar veículos. Então, ela será fornecedora numa relação de consumo na medida que ela aluga veículos e não na medida que ela vende veículos, porque o objeto dela não é vender veículos. Então, essa é muito importante compreender que, por um lado, o consumidor ele tem que ser visto como aquele que adquire o produto como destinatário final, e o fornecedor tem que ser visto como aquele que fornece o produto ou serviço de maneira habitual. Esses são os conceitos básicos, né? São os conceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, que é a base inicial aí do Código de Defesa do Consumidor, é a base preliminar para se compreender o código em si, a estrutura. Ou seja, primeiro tem que se entender o que seja propriamente consumo, consumidor, e o que seja fornecimento, fornecedor. Superado essa questão inicial, a gente pode dizer para vocês que é objeto também da relação de consumo, tanto produtos como serviços. Não são só produtos ofertados no mercado, que são considerados bens de consumo, mas igualmente os serviços. Nesse sentido se compreende os serviços bancários, por exemplo, como serviços passíveis de se discutir numa relação de consumo. Qual toda a importância dessa sistemática? A partir do momento que você constata que aquela compra e venda que ocorreu, aquela relação jurídica que ocorreu, é uma relação de consumo, constatado isto, você consumidor, você cidadão, terá todos os direitos decorrentes do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. São inúmeros direitos, proteções contra cláusulas abusivas, contra políticas de consumo, de oferecimento e oferta de serviços abusivas, contra práticas
consideradas abusivas pelo CDC. Então a gente tem toda uma sistemática, né? Existe uma sistemática de defesa de direitos, desde que a gente consiga enquadrar, se consiga enquadrar na relação de consumo o tema jurídico que se discute. Então, daí a importância de ter o conceito de consumidor e ter o conceito de fornecedor. Fora esse conceito inicial, o que a gente pode também dizer de relevante para todos em relação ao CDC? Os contratos de adesão. O que são contratos de adesão? Contratos de adesão são típicos contratos consumeiristas, ou seja, contratos próprios do direito do consumidor, que as empresas fazem para atingir uma quantidade grande de consumidores, e são aqueles que se caracterizam por não existir oportunidade de você, consumidor, discutir as cláusulas contratuais. Então a empresa coloca esses contratos no mercado, na medida que vende seus produtos, que vende seus serviços, e não há possibilidade do consumidor modificar as cláusulas. Aqueles contratos estão com cláusulas prontas, apenas os respectivos contratos são fornecidos para uma prévia leitura do consumidor, sem a possibilidade de alteração dos mesmos. Isso é contrato de adesão, isso também irá possibilitar uma discussão judicial desses contratos, uma vez que você não teve oportunidade inicial de modificá-los. Não existindo possibilidade inicial de modificá-los, claramente o consumidor, o cidadão, poderá discutir referidos contratos via ação judicial no nosso poder judiciário. Basicamente, parte de consumo do livro é o que eu apresento. Desejo a vocês uma boa leitura e até o próximo capítulo.